Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula eu vou mostrar como eu faço essa saída de praia em crochê, todo o corpo confeccionado com argolinhas e claro, pode ser feito do comprimento que quiser. Na parte de cima tem a amarração regulável. Fiz aplicação de tecido e bojos, mas isso é opcional. Se quiser, pode usar só tecido ou só o bojo ou nenhum dos dois. E vou mostrar como eu faço a aplicação. Essa saída tem um tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Peço também para que me sigam nas redes sociais. Esses são os materiais que vou usar. Vou usar 2 novelos, cada um de uma cor, com o mesmo tex 295. E pode usar a quantidade de cores que quiser e espessura de fios, mas contando que os fios usados sejam da mesma espessura. E a primeira cor que vou usar vai ser o laranja. Esse é o fio Anne. E a numeração dessa cor é 4456. A segunda cor que vou usar vai ser o rosa pink. Esse fio é o Fiore da Euro Roma e a numeração dessa cor é 550. E a agulha que vou usar para esses fios vai ser 1,75. Vou usar também fita métrica, tecido para forrar os bojos, mas é opcional, se quiser não precisa forrar. Esse é um tecido malha 100% algodão, o mesmo que eu utilizo para forrar biquínis. Vou usar também um par de bojos no tamanho P. Como o tecido, usar bojo é opcional. E esses são os melhores bojos para aplicação. São os bojos Eva, são 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam. É o que eu indico e vou deixar o link na descrição para adquirir. Esse é o formato cortininha, mas bojos Eva possui vários modelos e em todos os tamanhos. Tem a opção também removível e tamanho padrão como esse. E por fim vou usar a tesoura para remates. Já estou aqui com o fio para dar início. E primeiro eu vou começar pelos bojos. E inicio da mesma forma para todos os tamanhos, independente da espessura do fio. E para começar, primeiro faço um nozinho inicial. Não conto ele como correntinha. E depois do nozinho inicial, vou fazer uma correntinha que será de base. Depois dessa correntinha, faço mais 3, que vai servir de primeiro ponto alto. E depois volto para a primeira correntinha que eu fiz depois do nozinho e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas de início. Para qualquer tamanho, faço assim. Agora, viro para fazer a próxima carreira e faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, ficando com 2 pontos sobre o primeiro. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço um ponto alto somente. Vou no próximo ponto, que é o terceiro e último de base, e faço 2 pontos altos juntos, igual eu fiz no primeiro. Ficando com 2 pontos altos a mais nessa segunda carreira, viro e vou fazer da mesma forma na próxima carreira. 3 correntinhas para o primeiro ponto, no mesmo ponto de base, um ponto alto ficando com 2. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto somente. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto e no próximo último ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. Igual eu fiz na carreira anterior e no primeiro ponto. Viro e na próxima carreira eu faço novamente 3 correntinhas para o primeiro ponto, no mesmo ponto de base um ponto alto, sigo fazendo nos próximos pontos um ponto alto sobre cada um, e no último ponto 2 pontos altos também.
E vou continuar fazendo assim nas minhas próximas carreiras. No primeiro ponto alto de base, 2 pontos altos, sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto e no último ponto de base, 2 pontos altos. Então, a cada carreira terão 2 pontos altos a mais, sendo 2 no primeiro e 2 no último, até ficar do tamanho que precisa. E para saber o tamanho que precisa, pode fazer sob medida, é só medir o tamanho do busto, subtrair por 10. Depois que subtrair por 10, dividir por 2, a metade para a parte da frente e a metade para a parte de trás. Sendo os bojos para a parte da frente, divido a parte da frente por 2, a metade para cada bojo, e devo medir a última carreira do bojo até ficar do tamanho que precisa. Por exemplo, vou fazer para um busto de um tamanho de 90 centímetros, que é o que eu considero para o tamanho P. Subtraio por 10, então 90 menos 10, 80 centímetros. Dividindo por 2, dá 40 para a parte da frente e 40 para a parte de trás. Depois divido a parte da frente por 2 novamente para os bojos. 40 dividido por 2, 20. Então, cada bojo deve ter 20 centímetros de largura, medindo a última carreira. Para todos os tamanhos, deve fazer esse cálculo. Mas tem um detalhe, a quantidade de carreiras recomendo que seja ímpares. Então, não tem problema passar um pouquinho ou faltar o tamanho. E como eu vou fazer em 2 cores, quando estiver faltando mais ou menos 5 centímetros para chegar no tamanho que eu preciso, que é de 20 centímetros, eu volto somente para mostrar como faço para trocar de cor. Terminei de fazer todas as minhas carreiras laranja. Lembrando que vou usar 2 cores, então o restante da carreira eu vou fazer com outra cor. Então, eu fiz as carreiras até ficar com mais ou menos 15 centímetros de largura. Deve sempre medir a última carreira. E independente de quantidade de cores, deve ficar do tamanho do cálculo e em quantidades ímpares no total. Agora, depois do último ponto, vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Venho com outra cor de fio. Vou fazer o nozinho inicial. E sempre quando trocar de cor, a última carreira deve ficar pelo lado avesso. Então, deve iniciar a carreira com a última do lado avesso e passando o fio em cima do primeiro ponto alto. Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço um ponto alto, ficando com 2. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Vou dar continuidade às próximas carreiras, normalmente igual fiz na primeira cor, de 2 pontos altos no primeiro ponto, seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto e no último ponto fazer 2 pontos altos juntos também. E depois que eu terminar de fazer essa carreira, vou virar e vou fazer a próxima da mesma forma. 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto sobre cada ponto e 2 pontos altos no último ponto. Sigo normalmente até ficar do tamanho que eu preciso. Lembrando sempre que deve medir a última carreira. Para o meu tamanho, precisa ficar com 20 centímetros de largura. E automaticamente vai crescendo a altura também. Vou fazendo aqui e volto quando estiver finalizando a última carreira. Terminei de fazer aqui todas as minhas carreiras. Segui normalmente fazendo os aumentos no primeiro e no último ponto, até ficar com 20 centímetros de largura. Lembrando que a quantidade de carreiras no total deve ser ímpares. Faço uma correntinha e agora vou cortar o fio.
E o primeiro bojo já está finalizado. Agora eu vou fazer o segundo. Claro, não preciso fazer medindo, é só fazer a mesma quantidade de carreiras que ficará no mesmo tamanho. E antes de finalizar o segundo bojo, eu volto para unir com esse. Fiz aqui todas as carreiras do segundo bojo, igual fiz no primeiro bojo, fazendo 2 pontos altos no primeiro e no último ponto. E agora eu vou fazer a união dos dois. E antes de unir, deve observar se a última carreira dos dois bojos estão do mesmo lado. Como no segundo bojo está do lado certo, o primeiro também deve estar. E depois de fazer 2 pontos altos no último ponto, agora eu vou bem em cima do primeiro ponto alto da última carreira do primeiro bojo. Aqui, na verdade, são as correntinhas iniciais, então vou na terceira e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Com os bojos unidos, agora eu vou fazer as correntinhas para a parte de trás. Voltei aqui com o fio laranja para iniciar a parte de trás. E para todos os tamanhos, independente do fio, faço da mesma forma também. Primeiro faço o nozinho inicial. Se quiser, pode escolher em qual dos bojos iniciar as correntinhas e em qual lado a última carreira quer deixar. Vou iniciar deixando a última carreira do avesso. Independente de lado, tamanho ou fio, deve ir no último ponto alto e passar o fio bem em cima dele. E fazer 4 em 4 correntinhas até ficar do tamanho que precisa. Fiz 4 correntinhas, agora faço mais 4, depois mais 4 correntinhas. Então, o total de correntinhas deve ser múltiplos de 4. E o tamanho que deve fazer? No cálculo que foi feito no início, com a medida do busto, subtraiu por 10 e dividiu por 2, sendo a metade para a parte da frente e a metade para a parte de trás. O tamanho que deu para a parte de trás, vou fazer em correntinhas, que deve ser de 4 em 4, ou seja, múltiplos de 4. E no cálculo para o meu tamanho, foi 40 centímetros para a parte de trás. Terminei de fazer as correntinhas até ficar com 40 centímetros para o meu tamanho. Fiz de 4 em 4 correntinhas. Lembrando que, independente do fio ou do tamanho, deve fazer de 4 em 4 correntinhas. E agora vou prender no primeiro ponto alto do outro bojo. Mas antes, devo observar se as correntinhas e os bojos não estão torcidos. Agora vou em cima do primeiro ponto alto da última carreira e faço um ponto baixíssimo. Para todos os tamanhos, independente do fio, deve fazer assim. E depois de prender o fio, agora eu vou dar início às argolinhas. Depois de fazer o ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Agora faço mais 5 correntinhas, totalizando 6 com a primeira. Salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto baixo. Para qualquer tamanho faço assim. E independente do fio. Feita a primeira argolinha, faço 5 correntinhas. Salto 3 pontos altos e no quarto ponto, um ponto baixo. Feito assim, a segunda argolinha. Faço 5 correntinhas, salto 3 pontos e no quarto faço um ponto baixo. E vou fazendo as minhas argolinhas dessa forma e quando eu estiver chegando nos últimos pontos desse bojo, eu volto. Terminando de fazer as argolinhas abaixo do primeiro bojo, ficando dessa forma. Agora eu vou dar continuidade aqui fazendo 5 correntinhas, salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto baixo. Sobraram aqui 2 pontos altos, vou fazer 5 correntinhas, vou saltar esses 2 pontos altos e vou direto no próximo bojo e devo saltar a mesma quantidade de pontos que sobrou no primeiro bojo. Então, salto os 2 primeiros pontos do segundo bojo.
Se tiver sobrado 3 pontos, pode fazer um ponto baixo no meio dos bojos. Faço 5 correntinhas, salto 3 pontos e no quarto faço um ponto baixo. E vou fazer nesse segundo bojo igual eu fiz no primeiro. 5 correntinhas, salto 3 pontos e no quarto um ponto baixo. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos desse segundo bojo, eu volto. Terminando de fazer as argolinhas abaixo do segundo bojo. E como saltei no início desse segundo bojo a mesma quantidade de pontos que sobraram do primeiro bojo, dá certinho aqui saltar 3 pontos. E no último ponto, que é o quarto, onde eu passei o fio para fazer as correntinhas, vou em cima da primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Depois de fazer o ponto baixo em cima da primeira correntinha, agora eu vou fazer as argolinhas sobre as correntinhas. Então, faço 5 correntinhas, salto 3 correntinhas de base e na quarta faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, salto 3 de base e na quarta faço um ponto baixo. 5 correntinhas, salto 3 de base e na quarta faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim em todas as correntinhas, saltando 3 de base e na quarta fazendo um ponto baixo. Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Terminando de fazer a minha primeira carreira de argolinhas, segui fazendo 5 correntinhas, saltando 3 correntinhas de base, na quarta fazendo um ponto baixo. E agora eu vou fazer a última, 5 correntinhas, sobraram certinho 3 correntinhas de base. Vou na primeira que eu fiz da primeira argolinha, que serviu de primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou iniciar a próxima carreira de argolinhas, e para iniciar, sempre devo caminhar com um ponto baixíssimo para dentro da argolinha e fazer mais uma correntinha dentro da argolinha. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais 5 correntinhas para a argolinha. Vou na próxima argolinha, pego no meio dela e faço um ponto baixo. 5 correntinhas. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo, 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. Quando eu estiver finalizando essa segunda carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira de argolinhas, fiz argolinha sobre argolinha por toda a volta, de 5 correntinhas. Agora eu vou fazer a última. Faço 5 correntinhas. Vou na primeira correntinha que eu fiz da primeira argolinha, que serviu de primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo, igual eu fiz na carreira anterior. Para iniciar a carreira, sempre faço da mesma forma. Faço 2 correntinhas dentro da argolinha. E por cima faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Depois faço mais 5 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E igual a carreira anterior, vou fazendo assim por toda a volta, argolinha sobre argolinha. Faço 5 correntinhas, na próxima um ponto baixo. E quando eu finalizar a carreira, faço da mesma forma também.
um ponto baixíssimo na primeira correntinha da primeira argolinha, que serviu de primeiro ponto baixo. Toda vez quando for iniciar a próxima carreira, deve caminhar com um ponto baixíssimo, ou seja, fazer 2 correntinhas dentro da argolinha, e por cima fazer uma correntinha para o primeiro ponto baixo, depois mais 5 de espaço. E seguir fazendo um ponto baixo na próxima argolinha, 5 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Como vou fazer para o tamanho P, devo medir somente as argolinhas, a partir de baixo do busto, até ficar com 45 centímetros de altura. Para o corpo, fazendo o modelo curto. Seguindo o modelo curto, para o PP pode fazer 40 centímetros, para o M, 50 centímetros, para o G, 55 e para o GG, 65 centímetros. E claro, pode fazer do tamanho que quiser. Lembrando que as argolinhas esticam, então pode ficar maior. E recomendo medir já dando uma esticadinha. E como vou trocar de cor, quando estiver faltando mais ou menos 15 centímetros para ficar do tamanho que eu preciso, eu volto só para mostrar como faço. Terminando de fazer as carreiras de argolinha na cor laranja, ficando mais ou menos dando uma esticadinha com 30 centímetros de comprimento. O restante, para chegar no tamanho que eu preciso, vou completar com outra cor. E para finalizar aqui, vou fazer minha última argolinha, 5 correntinhas. Na primeira correntinha da primeira argolinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e corto o fio. Para trocar de cor vai ser bem simples mesmo, é só dar continuidade. Venho com o fio rosa, faço o nozinho inicial e na mesma argolinha que eu finalizei, vou passar o fio e fazer uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo. Depois faço mais 5 e na próxima argolinha, um ponto baixo. 5 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou fazendo as minhas argolinhas aqui por toda a volta e nas próximas carreiras, seguindo da mesma forma que eu fiz todas as outras. Quando eu estiver com o comprimento que eu preciso, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras até ficar do tamanho que eu preciso. Lembrando que as argolinhas, elas esticam um pouco. E agora eu vou finalizar fazendo aqui a minha última argolinha, 5 correntinhas, e na primeira correntinha da primeira argolinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio. E com o comprimento já finalizado, agora eu vou passar para a parte de cima. Voltei aqui com o fio laranja novamente, para fazer a parte de cima. E primeiro faço o nozinho inicial para todos os tamanhos, independente do fio, faço da mesma forma. Dessas correntinhas que eu fiz no início, depois das argolinhas, formaram alcinhas. Vou na primeira, depois do bojo, e vou passar o fio. Faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo e na parte de cima eu vou fazer 4 correntinhas somente. Então, 4 correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, vou na próxima alcinha, um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. E vou fazendo as argolinhas de 4 correntinhas sobre as alcinhas. E quando eu estiver chegando nas últimas, eu volto. Terminando de fazer todas as argolinhas de 4 correntinhas, vou agora fazer a última, 4 correntinhas, e ir na última alcinha e fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer a próxima carreira, então viro. Toda vez quando for iniciar a próxima carreira,
devo fazer um ponto baixíssimo dentro da argolinha e depois uma correntinha, ou seja, 2 correntinhas dentro da argolinha. E em cima dela, uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, depois mais 4 correntinhas. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo, 4 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo, e vou dar continuidade fazendo aqui argolinha sobre argolinha. Nessa carreira terá uma argolinha a menos. Quando eu estiver finalizando, eu volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira de argolinhas de 4 correntinhas, agora eu vou fazer a última. 4 correntinhas, na última argolinha, um ponto baixo. Vou virar e na próxima carreira faço da mesma forma. Toda vez quando for iniciar a carreira, faço 2 correntinhas dentro da primeira argolinha. E por cima dela uma correntinha para o primeiro ponto baixo, depois mais 4 correntinhas. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Vou dar continuidade fazendo aqui até o final da carreira e minhas próximas dessa forma. A cada carreira terá uma argolinha a menos. Sempre deve finalizar a carreira fazendo a última argolinha na última da carreira anterior e sempre deve iniciar fazendo 2 correntinhas dentro da primeira argolinha. Fazer uma correntinha para o primeiro ponto baixo, 4 correntinhas e seguir fazendo argolinhas sobre argolinhas. E a quantidade de carreiras que deve fazer é até chegar na metade do bojo. Não precisa ser exatamente no meio dele. Pode passar um pouquinho ou fazer abaixo do meio. E cada vez vai ficar com menos argolinhas a cada carreira. Vou fazendo aqui e volto quando eu estiver na metade do tamanho do bojo. Terminei de fazer todas as carreiras de argolinhas até ficar na metade do bojo. E observando que a cada carreira ficou com uma argolinha a menos, deixando a largura mais estreita nas costas. Agora eu finalizo fazendo uma correntinha e corto o fio. E depois de terminar de fazer todo o comprimento, vou fazer o acabamento por toda a volta. O acabamento também é igual para todos os tamanhos. Inicio fazendo o nozinho inicial. Vou na última alcinha antes do bojo, onde eu fiz a última argolinha. E vou passar o fio. Faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo. E já vou direto na primeira carreira do bojo, pego no meio do último ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Tudo pegando no meio do último ponto da primeira carreira. Salto a próxima carreira, que é a segunda, e na próxima, que é a terceira, faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Salto uma carreira e na próxima faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Salto uma carreira e na próxima faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Vou dar seguimento fazendo aqui e quando eu estiver chegando nas últimas carreiras, eu volto. Terminando de fazer o acabamento em toda essa lateral, ficando dessa forma. E para todos os tamanhos, como são quantidades de carreiras ímpares, vai dar certinho aqui. Saltar uma carreira e na última fazer 2 pontos baixos somente. Faço 2 correntinhas. Aqui vai ser onde eu vou fazer o cordão de amarrar.
E já vou passar para a outra lateral, pegando no meio do último ponto e fazendo 2 pontos baixos também. Para todos os tamanhos, deve fazer essas 2 correntinhas para fazer a alça depois. E como saltei a penúltima carreira e na última fiz 2 pontos baixos, aqui também, claro, devo saltar a próxima carreira e na próxima fazer o conjunto de pontos. Vão ter os mesmos pontos, porém em sequências diferentes. Eu subi na lateral fazendo um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Desse outro lado eu vou descer fazendo 3 pontos altos primeiro, uma correntinha e um ponto baixo. Salto uma carreira e na próxima faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Salto uma carreira, na próxima faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo essa lateral dessa forma. 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Quando eu estiver nas últimas carreiras, eu volto. Terminando de fazer essa outra lateral do bojo. E como iniciei da mesma forma que eu finalizei a primeira lateral, dá certinho aqui na última carreira fazer o conjunto de pontos. 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E antes de passar para o próximo bojo, entre eles, vou fazer um ponto baixo. E já vou direto na primeira carreira do segundo bojo, como estou fazendo de baixo para cima, faço igual fiz na primeira lateral do primeiro bojo. Um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Então, quando for subir, a sequência é um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. E quando for descer, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Vou dar seguimento fazendo todo o acabamento nesse segundo bojo, da mesma forma que eu fiz o primeiro. Quando chegar nas últimas carreiras, depois de fazer o último conjunto de pontos, vou fazer igual eu fiz no primeiro bojo. Salto a penúltima carreira e na última, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos, 2 correntinhas e do outro lado, no primeiro ponto, 2 pontos baixos. Salto a próxima carreira e na próxima faço o conjunto de pontos. Porém, na sequência, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Depois que eu terminar de fazer o acabamento no segundo bojo, eu volto. Terminando de fazer todo o acabamento, ficando idêntico ao primeiro bojo. E dando certinho aqui na última carreira, fazendo o conjunto de pontos. Agora eu vou na primeira alcinha depois do bojo, onde eu iniciei a primeira carreira de argolinhas de 4 correntinhas e faço um ponto baixo. Vou na primeira carreira de argolinhas e faço um ponto baixo, uma correntinha e aqui na parte de trás será somente 2 pontos altos. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou continuar fazendo assim até chegar na última carreira.
Fiz até a penúltima carreira de argolinhas, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. E na última faço um pouco diferente. Faço somente 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Aqui vai ser onde vou fazer a alcinha para amarrar depois. Agora eu vou seguir nas próximas argolinhas, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Não deve saltar nenhuma. Vou seguir fazendo aqui e quando estiver chegando na última argolinha, eu volto. Finalizando o acabamento na parte de cima e chegando na última argolinha, vou fazer igual fiz na primeira. Faço somente 2 pontos baixos. Duas correntinhas e 2 pontos baixos. E, claro, igual ao outro lado, vai ser onde eu vou fazer a alça também. Agora, eu vou em cada carreira de argolinhas e vou fazer o conjunto de pontos, porém, em sequências diferentes. Então, primeiro faço 2 pontos altos, uma correntinha e 1 ponto baixo. Na próxima argolinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 1 ponto baixo. Igual nos bojos, quando eu faço a carreira descendo, é diferente a sequência de pontos quando eu faço subindo. Mas são os mesmos pontos. Quando eu chegar na última argolinha, eu volto. Finalizando o acabamento desse lado, depois de fazer na última argolinha o conjunto de pontos, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz em cima da alcinha, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E com o acabamento pronto, agora eu vou dar início às alças. Vou primeiro começar pela parte da frente. Venho com o fio laranja. E como eu vou fazer uma alça bem simples de correntinhas, vou usar 2 fios para não ficar muito fina. Mas pode fazer como quiser. Se quiser fazer correntinhas e voltar fazendo pontos baixos, pode também. Vou usar a mesma agulha, que dá para fazer com esses 2 fios. E primeiro inicio fazendo o nozinho inicial. Vou no espacinho de 2 correntinhas, entre um ponto baixo e outro, e passo o fio. E agora eu vou fazendo correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso. Mas recomendo contar para fazer a mesma quantidade no outro bojo. Vou continuar fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer as minhas correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso. Eu fiz 50 correntinhas. Agora eu vou fazer mais uma somente para finalizar. Corto o fio e vou fazer da mesma forma no outro bojo. Vou unir 2 fios, passar no espacinho de correntinhas e fazer o mesmo total de correntinhas. Lembrando que pode fazer a alça da forma que quiser. Vou seguir fazendo e já volto. Finalizei a segunda alça e as duas ficaram idênticas, claro, com o mesmo total de correntinhas. Agora eu vou passar para a parte de trás. E na parte de trás vou fazer de outra cor. Então, venho com o fio rosa. Claro, vou usar 2 fios também, para ficar a mesma espessura da alça da frente. E a mesma agulha. Faço o nozinho inicial. Vou no espacinho de 2 correntinhas, entre um ponto baixo e outro, passo o fio. E faço correntinhas, bem simples mesmo, até ficar do tamanho que eu preciso. E vou fazer as correntinhas até o tamanho dessa alça chegar na mesma altura da alça da frente. Se quiser fazer menor ou maior, pode fazer. Mas ajeitando a peça, vou ajeitando a peça e vou fazendo as correntinhas até ficar do tamanho da alça da frente.
E depois que eu terminar de fazer essa alça, vou passar para o outro lado e não preciso ficar medindo, é só fazer a mesma quantidade que eu fiz na primeira, que vai ficar do mesmo tamanho da alça da frente também. Então, vou fazendo aqui e volto quando eu estiver com as duas alças de trás prontas. Terminei de fazer as alças de trás também, até ficar do comprimento da alça da frente. E a segunda eu só fiz a mesma quantidade de correntinhas, que ficou do mesmo tamanho também. Antes de fazer a aplicação do tecido e dos bojos, vou fazer o arremate de todos os fios. E para arrematar, quando são 2 fios, eu pego um deles, passo nas alcinhas do lado avesso dos pontos altos. Depois pego os 2 fios e faço alguns nós. E quando é um fio somente, eu pego ele, passo pelo lado avesso, nas alcinhas de um dos pontos, e vou fazer correntinhas. Depois corto as sobras e, se necessário, passo uma cola. Quando eu finalizar todos os arremates, eu volto. Fiz o arremate de todos os fios. Agora, eu vou fazer primeiro a aplicação dos tecidos e depois dos bojos. Lembrando que usar tecido e bojo é opcional e, se quiser, pode usar um ou o outro. Já estou aqui com o tecido para iniciar a aplicação. Para aplicar, deve posicionar o tecido na peça. E cortar no formato certinho do bojo. Então, vou cortar aqui no formato do bojo e já volto. Terminei de cortar o tecido, ficando no formato do bojo. Agora, eu vou dar início à costura. Antes, eu dobro toda a beirada e vou alinhavando por toda a volta. Se quiser, para ficar mais fácil, pode colocar alfinete e depois ir costurando. E como o bojo tem 2 cores, vou costurar da mesma cor, o rosa primeiro e depois venho com a cor laranja, terminando a costura. Se quiser usar a mesma cor para costurar toda a volta, pode, mas tomar cuidado para que não apareça tanto na parte da frente. Então, primeiro vou dobrando aqui toda a beirada do tecido. Venho com a agulha e o fio. Como o rosa é as últimas carreiras, começo por ela e depois venho terminando com laranja. Depois de dobrar, já fiz o nozinho na ponta do fio e agora eu vou passar por dentro do tecido. Agora eu vou fazer a minha primeira costura. Vou em cima de alguns pontos, recomendo costurar somente nos últimos pontos altos e não na carreira de acabamento. E vou aparecer um pouco mais na frente. Vou nos próximos pontos e vou aparecer um pouco mais na frente. Agora eu vou passar para a parte de baixo, então vou dobrar já toda essa parte. E chegando na ponta, vou fazer as últimas costuras nessa lateral e passar para a parte de baixo.
E agora passando para a parte de baixo, vou dobrando o tecido e costurando. Vou continuar fazendo aqui toda a costura nessa cor. Vou dobrando toda a parte de baixo, depois vou passar para a lateral e quando terminar de costurar toda essa cor, eu volto para finalizar e trocar de fio. Recomendo não puxar tanto o tecido para que não falte nos outros lados. Terminei de fazer a costura na cor rosa, agora vou finalizar fazendo o arremate do fio. Corto a sobra, agora venho com outra cor de fio para terminar a costura. Vou continuar dobrando e alinhavando sobre os pontos altos e aparecendo um pouco mais na frente. Vou dar seguimento fazendo toda a costura. Quando chegar na parte de cima, dobro a outra lateral para terminar e volto para fazer o arremate. Finalizando toda a costura na cor laranja, agora eu vou fazer a última para arrematar o fio. E o tecido do primeiro bojo já está aplicada, agora eu vou fazer da mesma forma com o segundo bojo. Vou fazer a aplicação aqui e já volto. Fiz a aplicação do segundo tecido, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer a aplicação dos bojos. Então venho aqui com o primeiro. Recomendo posicionar ele o mais perto possível da parte de baixo do bojo. E vou costurar as pontas das laterais embaixo, no meio da parte de baixo e depois na parte de cima. Já estou aqui com a agulha e o fio, vou fazer um nozinho na ponta. Depois de posicionar onde ele será aplicado, se quiser pode até marcar com um pedaço de fio passando no tecido ou então com uma canetinha. Mas recomendo a marcação somente na parte de baixo. Primeiro vou passar o fio no lado direito, na ponta de baixo do bojo. Vou costurar fazendo somente 2 pontos. Um na parte de baixo do bojo e outro na lateral. Mas toda costura deve pegar somente no tecido. Agora eu vou fazer o arremate. Agora corto as sobras de fio. Faço um nozinho no fio novamente, agora vou para a ponta da outra lateral na parte de baixo. Posiciono aqui onde ele será aplicado, passo a agulha no bojo e vou fazer 2 pontos, um na lateral e outro na parte de baixo, igual eu fiz no outro lado. E agora eu vou fazer o arremate.
Corto as sobras de fio, vou dar mais uma ajeitadinha no bojo e vou costurar agora o meio na parte de baixo. Volto aqui com a agulha e o fio. Vou passar a agulha primeiro no bojo e fazer um pontinho somente no tecido. E depois faço o arremate. Agora vou cortar a sobra de fio. E depois de terminar de fazer a costura em toda a parte de baixo, vou passar para a parte de cima. E na parte de cima pode costurar todas as laterais se quiser, com ou sem o tecido, ou só a pontinha como eu vou fazer. Como eu coloquei o tecido, vou costurar somente a pontinha de cima. Mas claro, com o tecido também pode costurar toda a lateral se quiser. E se costurar somente a pontinha, recomendo puxar bem a peça para que não fique tão vazada nas laterais. E vou fazer 2 costuras, uma em cada lateral e a cada costura volto para o meio. Agora eu vou fazer o arremate do fio. E o primeiro bojo já está aplicado, lembrando que pode costurar de outra forma com ou sem tecido e as laterais. E agora eu vou fazer a aplicação do segundo bojo, da mesma forma que eu fiz o primeiro, e já volto com tudo finalizado. Fiz a aplicação do segundo bojo e a saída já está finalizada. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Peço também para que me sigam nas redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.